Muito bem, olha só, Neto, você já mandou no ângulo aí e nós vamos trazer aqui um convidado para participar hoje com a gente, Opa. abrindo aqui os donos da bola desta quinta-feira. É o Ricardo Catalá, o técnico do Mirassol. O Mirassol tá brigando ali para ir à fase final do Campeonato Paulista, a fase decisiva, o mata-mata do Paulistão. Só que o Mirassol perdeu 75% do elenco. Então, quase todo mundo foi embora no Mirassol. Quer que eu passe para você as informações? O Mirassol é o segundo colocado do Grupo C, está 2 pontos atrás do São Paulo, contudo perderam 75% do elenco durante a pandemia. Até o astro Camilo, acho que ele foi para Ponte Preta, se eu não estiver errado. Foi embora, o time será composto, eu não sei o que é composto, mas deve ser... Formado, né? será formado. Composto é uma coisa que eu não sei, mas né? Por muitos jogadores da base, né? Na Copinha 2020, o time foi eliminado nas oitavas de final pelo Corinthians, mas deu trabalho para o Timão. Mas não é só o Mirassol, né? É o Santo André. Acho que o único time que... 2 times só para mim, acho que é o Guarani e o Red Bull que não conseguiu manter os seus elencos. E pode já falar com ele? Sim, claro, dá uma tarde pra ele aí. Ricardo Catalá, tudo bem, irmão? Como é que você tá, velho? Tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem aí, em segurança. Graças a Deus. O que você pode falar disso? Qual que é a visão do Mirassol? Como pensar, por exemplo, num momento como aquele, você fazendo um baita trabalho e ao mesmo tempo saber que você tá 2 pontos só, né? Do São Paulo, que todo mundo coloca, olha, o São Paulo. O Mirassol tem 2 pontos só. Como fazer isso e como ter esse entendimento agora com a volta dos treinamentos e voltar, né, para buscar uma vaga para mostrar quem é o Mirassol, que por sinal o Mirassol tem uma estrutura maravilhosa, diga-se de passagem. Então, Neto, acho que vai ser um período de se reinventar, né? Nós perdemos 17 jogadores, perdemos a base não só da equipe titular, mas a base do elenco. Então, nós utilizaremos muitos jogadores da base, utilizaremos aqueles remanescentes do Campeonato Paulista, e o que nós vamos tentar é matematicamente assegurar a classificação e oferecer esse presente para a cidade de Mirassol, para os torcedores daqui, que há muito tempo não tinham essa experiência de poder se classificar e disputar um jogo de playoffs ao título do Campeonato Paulista. Então, nós vamos nos esforçar para poder entregar isso, que era o objetivo quando esse elenco foi formado. Ô Catalá, a gente está falando aí de um esforço de um time que tem muitas dificuldades, como todo time do interior, time pequeno, não é? Um esforço enorme para poder completar o Campeonato Paulista e, quem sabe, ir à fase decisiva. Mas e depois? E o restante do ano? E depois de agosto em diante? Hoje a gente não sabe quando é que volta esse campeonato, não é quando é que vai terminar. E o restante do ano? O que vai ser do Mirassol depois de todo esse esforço para terminar esse Campeonato Paulista? Mirassol atingiu, através da sua campanha no ano passado, o índice para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, caso essa competição ocorra, nós esperamos um posicionamento da CBF, mas caso essa competição ocorra, nós participaremos da Série D, com o objetivo de conquistar aí o acesso à Série C e tentar conseguir começar uma escala a nível nacional. Ô Ricardo, eu tô olhando aqui, vocês enfrentam o Água Santa, certo? Fora de casa, que briga também por uma classificação. E depois vocês enfrentam a Ponte Preta, que briga para o rebaixamento na última rodada. Pensando na Ponte Preta, ela está com 7 pontos. Se vencer o próximo jogo, 10, aí vai brigar para vocês para sair do rebaixamento, certo? Que é um jogo duro. Quando você vê a sua... E outra coisa, o Mirassol está com 16 pontos, uma vitória já classifica vocês. Vocês estão classificados para a próxima fase, matematicamente, certo? Como você, como um treinador jovem que já consegue fazer trabalhos maravilhosos, como você está conseguindo, se você está conseguindo que os jogadores entendam a importância não só de ganhar um jogo, mas de estar na próxima fase para que o Mirassol possa, como você mesmo disse, dar esse presente para a cidade? Neto,
Sinceramente, foi a parte mais fácil do meu trabalho e vai ser agora, porque esse grupo é um grupo maravilhoso. Os caras são muito profissionais, eles se apresentaram numa condição física que surpreendeu a gente positivamente. Eles estão desejando de fato entregar isso, porque eles sabem que é uma oportunidade ímpar. Primeiro, porque muitos deles não tiveram tantos minutos durante o Campeonato Paulista, então é a oportunidade do cara aparecer, dele demonstrar o trabalho dele. Para aqueles que vão ficar aqui para consolidar uma condição de Série D, para aqueles que pretendem sair porque seus vínculos encerram, para conseguir algo melhor. Mas, fundamentalmente, desde que eu estou aqui, Neto, há um ano, foi construída uma relação com a torcida muito bacana. Então, o Mirassol hoje é o clube do interior do estado que leva mais torcedores ao estádio. A torcida abraçou o time, abraçou a nossa maneira de jogar, eles compraram a ideia, então nós estamos muito fechados mesmo com a ideia de poder entregar isso para a cidade de Mirassol. Ô Catalá, vocês estão treinando em Mirassol? A Mirassol está podendo receber os treinos aí ou vocês tiveram que arrumar uma alternativa para poder começar os treinos com bola? Não, nós estamos em Mirassol, dentro do nosso centro de treinamento, uma estrutura ímpar, estrutura que muitos clubes no Brasil não conseguem ter, então facilita muito. Nós fizemos os exames e viemos para cá, estamos todos confinados aqui desde que fizemos os exames, todos negativos, e ficaremos aqui até o final da competição. Então, de certa forma, nós estamos mais protegidos, isolados, não tem contato com nenhum agente externo. Isso só deve começar a acontecer quando a competição retomar, mas aí também haverá os protocolos da própria federação de testes. Mas nós estamos em Mirassol, dentro do nosso centro de treinamento. Dos 17 jogadores que você perdeu, quantos eram titulares? E quantos titulares você tem para terminar esses dois últimos jogos e também, né, se classificar já para o mata? Da equipe que terminou jogando o campeonato, hoje nós temos 4 jogadores titulares, mas desses 4, um deles não pode jogar contra o Água Santa em função do 3º cartão amarelo. Ô Catalá, algum membro aí da comissão técnica ou do elenco testou positivo para a Covid-19? São 2 perguntas, né? Se teve algum teste positivo aí e se você entende que já está na hora de voltar, se já é possível voltar a jogar bola, se já é possível com esse cenário que a gente tem da doença aí, se já dá para voltar a jogar bola no estado de São Paulo. 100% dos testes negativos. Essa é mais um comprovante de que os caras são muito profissionais e que respeitaram aquilo que precisava ser respeitado, que era ficar em casa, que era se cuidar, se resguardar. Então, todo mundo negativo, graças a Deus. Essa situação do retorno, eu penso o seguinte, ela precisa ser alinhada com quem governa, com quem conduz. Eu penso que precisa ser respeitado um período de readaptação a treinamento, atividade física, para que você possa organizar minimamente as equipes para competir. E aí depois o retorno, porque começa a acontecer isso em outros ramos, né? Então, começa a voltar restaurante, shopping center aberto, e aí o protocolo é muito exigente. Então, eu penso que os jogadores estarão bem protegidos nessa condição de quando o campeonato voltar a ser disputado. Eu tenho uma ideia em relação ao campeonato, até daquilo que a CBF disse, né? Não prometendo, mas falando que o Campeonato Brasileiro possa voltar no dia 8 ou no dia 9, certo? De agosto. Sendo assim, pelo meu entendimento, né? Não é uma certeza, que o Campeonato Paulista, pelo menos as 6 rodadas que faltam para chegar ao título, pode ser no começo de agosto ou no finalzinho de julho. Colocando isso, vocês vão ter o tempo suficiente para trabalhar tecnicamente? Neto, é difícil precisar tempo adequado, né? O futebol brasileiro, ele, nos últimos, sei lá quantos anos aí, não sei se desde quando você joga, não é respeitado esse período, não há um respeito em relação a processo, é tudo meio atropelado, às vezes você sobe no carro em movimento e tem que fazer a coisa acontecer. Então, acho que é mais uma oportunidade
para nós, treinadores brasileiros, demonstrarmos que, diante da quantidade de dificuldade que a gente enfrenta, nós somos capazes de realizar bons trabalhos. Ô Catalá, você sabe que eu tenho observado aí alguns jogadores da Europa, né? Brasileiros que estão jogando nas principais ligas europeias, e observando algumas entrevistas aí de alguns deles, eles têm dito que, do ponto de vista físico, eles nunca iniciaram uma temporada, ou no caso aí reiniciaram, né? Como está acontecendo agora. Quer dizer, esse tempo que eles ficaram parados foi um tempo precioso para que eles pudessem fazer todos os ajustes físicos que eles não conseguiam fazer anteriormente, ou porque emendava férias com um campeonato, ou não dava tempo por conta de emendar uma competição na outra. Você acredita que essa volta vai ser talvez mais importante até do ponto de vista físico para os jogadores do que da questão técnica? Eu tenho certeza que sim. Porque o período de inatividade é muito longo, né? De 90 a 100 dias. Então, mesmo com as dificuldades que nós temos quando se retoma o calendário em janeiro, o cara parou de jogar no dia 30 de novembro, 3 ou 4 de dezembro, então você tem aí 30 dias de inatividade, você consegue de alguma forma, e hoje os atletas são muito profissionais, então o cara não para de fazer tudo, ele continua fazendo alguma coisa ou outra nas férias, você consegue de alguma forma retomar, essa retomada física ela é mais fácil, né? Eu acho que vai ser um desafio grande para todos nós, conseguirmos entregar qualidade, e aí do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, nas rodadas que faltarão para esse encerramento do campeonato. A gente colocava aqui, Ricardo, que o Camilo era o jogador tecnicamente mais importante ou mais eficiente em relação ao Mirassol. Tanto é que contra o Corinthians, que vocês venceram, se eu não estiver errado, ele fez o segundo gol. Vocês deram um tratamento assim para ele muito especial. Vocês abraçaram o Camilo de uma forma bem legal. A saída dele foi uma saída que não foi legal da parte dele com vocês? Neto, o resultado contra o Corinthians foi 1-1. Ele entra durante o jogo e faz o gol de empate de cabeça. Você está correto em relação ao gol. Eu não penso que a saída dele tenha sido incorreta ou que não tenha sido bacana. Ele tinha um vínculo com o clube, esse vínculo se encerrou. O clube não tinha condições de manter o atleta sob sua folha de pagamento. O Mirassol é um clube em que cumpre exatamente tudo aquilo que combina com os atletas, então não deixou de pagar ninguém nesse período, absolutamente ninguém, mas não tem condições de assumir uma folha que estava programada para ser no máximo 4 meses por 7, 8 meses. Então é natural que os jogadores acabem procurando o seu caminho, e o clube entende, acho que, como uma situação normal. Da minha parte, eu não vejo como algo desrespeitoso, acho que é um caminho natural mesmo. Tá certo, tá certo. Parabéns ao Mirassol, que cumpre com as obrigações, né? Porque o que aconteceu foi algo completamente atípico. Que é mais difícil para eles, né? Muito mais. Todo mundo, os clubes imaginavam que o campeonato ia terminar em maio. Então, você fez o planejamento, folha de pagamento, tudo, né? Só receberam, acho que 10% da cota da televisão, se eu não estiver errado. E aí tem esse problema, você tem que espichar a folha de pagamento por mais 3 meses, aí no caso, não dá, né? O planejamento não foi feito para isso. Então, por isso que muitos times estão se virando como podem aí. Esses jogadores que saíram, todos os 17 aí, o Catalá, todos eles saíram porque tinham propostas ou resolveram, mesmo sem propostas, cada um buscar o seu caminho? A maior parte deles, os vínculos se encerravam imediatamente após o Paulista, e a maior parte já está empregado em algum outro clube. Acho que são poucos aqueles que ainda não conseguiram se recolocar. Ô Ricardo, quando a gente pensa assim em relação à parte técnica aqui, né? Se você já tinha um time formado, você tinha um time que estava sendo considerado um dos melhores do interior, né? Está com 16 pontos. 16, hein? 16 pontos. Mirassol faz uma campanha incrível. Incrível, até porque se você colocasse antes do campeonato São Paulo, Inter de Limeira e Ituano, todo mundo colocava Ituano na frente, talvez a Inter batendo com vocês. Vocês já estão 16 pontos, 5 na frente da Inter
e 6 pontos na frente do Ituano e só 2 atrás do São Paulo, né? Como você perdeu 17 jogadores, o seu esquema tático, no seu pensamento tático, é diferente nesse momento? Vai ser diferente? Vai ter que fazer alguma coisa, uma adaptação em relação a isso? Neto, tem duas maneiras de olhar para essa situação, e aí acho que o dia a dia é que vai acabar respondendo. Primeiro, desde que eu cheguei aqui, eu fui contratado para mudar o jeito do Mirassol de jogar, que nós tivéssemos um futebol jogado para frente, enfrentando todas as equipes independente da grandeza de igual para igual, tentando ter a posse da bola, tentando ser organizado, tentando ser protagonista do jogo. Até porque, eu aí acho que você deve concordar comigo, futebol brasileiro ele foi pautado em cima disso, sempre. Então, acho que também é uma responsabilidade de nós, jovens treinadores, resgatar isso, de certa forma. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso ser irresponsável, faltando 2 partidas e, de repente, criar uma situação que os jogadores não consigam responder. Então, nós vamos no dia a dia avaliar, mas acho que nos afastar de tudo aquilo que nós fizemos até agora não é a maneira mais inteligente de jogar as 2 partidas que faltam. É legal. Esse é o Ricardo Catalá, técnico do Mirassol, hoje contando aí um pouquinho desse momento do Mirassol, não é? E de como o time está se reestruturando para a retomada do Campeonato Paulista, quando ainda a gente não sabe, não é? Quando o Paulistão recomeçar. Ricardo Catalá, muito obrigado por nos atender aqui, sucesso e boa sorte na retomada do Paulista, viu? Eu que agradeço, espero que vocês fiquem bem, seguros e que a gente possa aí, o quanto antes, estar junto de alguma forma para celebrar o esporte e a vida.